Beleza, pessoal? Bom, hoje o professor vai gravar dois videozinhos, um explicando as atividades e alguns errinhos que aconteceram ali na hora da configuração das questões lá na plataforma, e o outro explicando a iniciação do conteúdo. Então vamos lá. Nesse primeiro momento, mais uma vez o professor quer lembrar a você aí, cidadão, que não entregou as atividades, certo? Não deixa de entregar as atividades, entrega lá o mais rápido possível, não deixa acumular as atividades. Que atividade que o professor está falando? Aquela lá do capitalismo e a organização do espaço globalizado, o assunto anterior, certo? Não deixa de entregar as atividades. Depois que entregou, acessa lá o estudante online, verifica a tua nota, vê se está tudo ok e qualquer dúvida entre em contato com o professor. Bom, mas vamos lá. Orientações sobre o conteúdo atual. Qual é o conteúdo atual que nós temos? O conteúdo atual é o nível de desenvolvimento dos países. O nível de desenvolvimento dos países. E a questão da desigualdade. Nesse sentido, o professor disponibilizou o assunto no dia 11 de maio. 11 de maio, semana passada. Qualquer dúvida em relação a isso, entre em contato também. Qual é a tua atividade no dia de hoje? Qual é a atividade que você precisa fazer no dia de hoje? Bom, vou partir do princípio que tu leu as atividades da folha que o professor pediu, lá do livro, os capítulos, as atividades que teria que ter feito, e os capítulos 4 a 8 do livro, lá das páginas do livro impresso 58 a 94, e o livro digital, caso tu não tenha o livro impresso, tu pode pegar lá na escola, conversa com alguém lá para ir lá pegar, 60 a 96. Na aula de hoje será disponibilizado o seguinte vídeo, como eu já disse, dois. Um, que é esse, que o professor vai dar orientações das atividades ainda, e o próximo vídeo, o professor vai fazer em duas partes, que eu vou começar a explicar a primeira parte do conteúdo. Lá vamos dizer que hoje eu vou trabalhar a ideia da classificação dos países e os critérios que são utilizados para classificar os países de acordo com o nível de desenvolvimento. Bom, para a semana que vem, dia 25, o professor vai continuar explicando o assunto. O professor vai disponibilizar muito provavelmente mais 2 vídeos de explicação do conteúdo como um todo daí, ou pelo menos mais uma parte dele. E nesse sentido, a orientação para vocês hoje, a partir de hoje, é responder às atividades. Certo? Tu vai procurar responder as atividades no teu caderno. Algumas pessoas mandaram para o professor perguntando se era necessário copiar as perguntas. Bom, eu sugiro que se não for problema para ti, copia, fica mais fácil de tu entender, porém não é obrigatório. Se tu consegue se organizar e depois saber que a resposta que tu tem lá no caderno é de acordo com tal pergunta, não precisa. Para mim não faz diferença. Porém, se fica mais fácil para tu entender, o professor sugere que tu copie as perguntas. Bom, tu vai começar a responder essas atividades hoje. Como o professor não terminou de explicar, não vai terminar de explicar o conteúdo hoje, é possível que tu tenha algumas dúvidas ainda. É possível. Eu sei que tem muita gente que já está se organizando, respondendo as questões, mandou até para mim alguma coisa, porém não precisa me entregar nada ainda. As atividades avaliativas vão ter datas posteriores para serem entregas. Tá tudo escrito aqui, ó. Futuramente será solicitada a entrega tanto da atividade avaliativa como da futura avaliação que nós vamos fazer sobre esse assunto. A atividade tua hoje é tentar responder essas questões que tu conseguir no caderno com base nas explicações do conteúdo. E algumas pessoas, obviamente, estão recebendo esse material impresso. Bom, vamos ao primeiro errinho lá. Teve 2 erros, um de configuração e o outro que o professor se enganou numa letra. Mas vamos lá, o primeiro erro foi uma de configuração na plataforma. Quem está acessando o documento pelo grupo do WhatsApp que o professor está mandando, não teve esse problema, tá? Não vai aparecer isso. Esse erro aqui acontece em relação à configuração do tema lá na plataforma. Vocês vão ver que tem um número 1 lá na plataforma, tá? Esse número 1 é um erro de configuração. O professor excluiu o documento, colocou de novo, mas o erro ele continua lá. Então o que tu vai fazer? Tu vai ignorar esse 1, certo? Na verdade, a 2 é a 1, a 3 é a 2, a 4 é a 3, a 5 é a 4 e assim sucessivamente. Mas é importante que tu
tem essa noção. Por quê? Tu vai precisar das respostas depois para fazer uma parte da atividade lá. Então, quando tu for responder, tu vai colocar, se esse erro acontecer para ti aí, tu vai colocar no lugar do número 2 aqui, tu coloca 1. No lugar do número 3, tu coloca 2. Ah, se não apareceu o número 1, ótimo, não tem problema nenhum. Esquece isso daqui, né? Aí, tá? Só é para prestar atenção nisso daqui quando tu acessar a plataforma e tu perceber esse erro lá. Bom, aí, lá na questão, o segundo erro da questão está referente a essa atividade aqui nesse quadro. Ó. Lá na questão 19, aqui ó, questão 19, tá escrito, lá na tua folhinha tá escrito, na de todo mundo daí, tá escrito quarta letra da primeira palavra. Na verdade não é a quarta, é a quinta. Tu vai colocar quinta letra da primeira palavra. Por quê? Bom, já vou responder essa questão. O erro foi meu, né? Então, primeiro presidente negro eleito em 1994 nas eleições que permitiram a participação dos negros lá na África do Sul. Bom, durante a segregação racial, com o fim do regime de segregação racial, quem foi esse presidente que foi eleito? Nelson Mandela. A letra que tu vai usar é a letra O. Então aqui, nessa questão 19, vai ter um O aqui. Então, na verdade, não é a quarta letra, porque se fosse a quarta letra, seria um S. E daí não vai fazer sentido com a palavra, o professor contou errado ali. Então, é a letra O. Então, é a quinta letra dessa resposta que tu vai colocar aqui. Então, eu já estou respondendo essa aqui. Aqui vai um O. E a questão número 19, lá na atividade de cima, é o Nelson Mandela. Beleza? Esses dois errinhos nós tínhamos lá, e aí tu vai descobrir a mensagem enigmática de fora clara, certo? Vai estar exatamente correta, foi o único erro que aconteceu. Aí a atividade 2, que era a cartela premiada, ela continua igual, não teve erro nenhum, a questão extra também continua igual. Tenta responder essa questão, pessoal, exercita aí a tua mente, o teu raciocínio, tenta responder essa questão. E, enfim, bom, eu já volto com a explicação do vídeo sobre o conteúdo, certo? Sobre o conteúdo propriamente dito, a primeira parte do conteúdo. O professor dividiu esse assunto em 4 capítulos, então o professor vai explicar o primeiro hoje, que é o mais intenso, vamos dizer assim. Os outros 3, o professor vai explicar em outros 2 vídeos na semana que vem. Mas na sequência aí o professor já tem um outro vídeo. Sai desse aí e já coloca lá no outro que ele está disponível. Um abração, conto contigo aí, bota um gostei lá e vamos para frente.